Aí Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, o podcast que leva até você todo aquele conhecimento que nós gostaríamos de ter tido acesso antes, para que a gente não cometesse os erros que nós cometemos e que a gente possa aprender com os acertos de quem faz e faz bem feito e já está grande no mercado. E hoje a gente tem um episódio incrível e super especial. Não sai daí, já prepara papel e caneta que eu já conto para vocês quem vai estar aqui. Óbvio, depois que eu falar de quem apoia o empreendedorismo no estado do Ceará. E eu estou falando da Golden Cloud Technology, que é uma empresa que trabalha com computação nas nuvens. Então você que precisa de um backup, que precisa trabalhar com segurança, mas não só isso, também com soluções Google, entre muitas outras soluções de tecnologia para a sua empresa. Então se você quer levar a tecnologia para a sua empresa, fala com o pessoal da Golden Cloud, que eu garanto para você que você vai ter as melhores soluções. E a gente também tem o patrocínio da 2P Treinamentos. É 2P de pessoas primeiro, porque a gente acredita que primeiro você desenvolve as pessoas e as pessoas desenvolvem os negócios. E a 2P Treinamentos está com uma solução incrível para você que quer vender mais pelo WhatsApp, que é um curso exclusivo de vendas através do WhatsApp. Então, se você quer vender mais, se os seus vendedores estão lá mandando mensagem no WhatsApp, estão ficando no vácuo com os seus clientes, fala com a 2P Treinamentos que a gente consegue entregar até vocês uma solução para vocês venderem mais através do WhatsApp, beleza? Então, 2P Treinamentos e Golden Cloud apoiando o Aí Sim Podcast. E eu quero apresentar para vocês esse empresário, meu amigo. Vocês não têm noção do que essa mulher já realizou aqui não, vocês vão conhecer um pouco mais dela. Ela que é empresária da área de educação e professora de administração e marketing há mais de 17 anos. São mais de 50 mil alunos matriculados nos seus cursos preparatórios para concurso. A autora de 3 livros, além de 14 livros coautorais, e ela tem uma visão de impactar a vida de 250 mil alunos. Você não ouviu errado não, viu? 250 mil alunos até 2030, tá? Ela que está à frente da Líder Digital, empresa que está há 6 anos trabalhando no mercado digital no Brasil, e à frente da Carranza Cursos há 2 anos e meio. Eu estou aqui com a minha amiga Giovana Carranza, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, viu? Eu sempre acompanho os episódios de vocês. Que coisa boa. Giovana, então, a gente estava aqui batendo um papo no bastidor, você estava falando um pouco dos seus projetos, e aí queria começar com você com uma pergunta que dá nome a esse podcast, que é o seu momento aí sim dentro dessa jornada empreendedora. Qual foi aquele dia, aquele momento de celebração que você disse aí sim? Bom, a gente sempre, eu acho que cada etapa da nossa vida, a gente tem vários momentos aí sim, né? Então, a primeira empresa que eu montei foi de fast food, de loja. Eu tinha uma loja no Iguatemi, a Patrone, e tinha uma loja na Shopping Parangaba. Então, naquele momento, era um aí sim naquele momento, né? E aí, comecei a oferecer esse serviço de fast food, e naquele momento fazia muito sentido. Só que começou a demandar muito tempo. Isso foi mais ou menos em 2013. Em 2015, eu montei um cursinho preparatório presencial em Fortaleza com outros sócios. Então, ali já foi outro momento, aí sim, né? Porque naquele momento tudo fazia sentido. Só que chega uma determinada situação que você começa a avaliar como é que a sua vida está. Em 2015, eu estava com 130 funcionários, 3 empresas físicas, né? E eu trabalhava 16 a 18 horas por dia. Até que eu estava viajando muito pelo Brasil, trabalhando, dando aula. E aí, descobri o marketing digital em 2017. Foi aí onde eu disse, não, é aqui onde eu quero, é aqui onde eu vou conseguir manter o meu padrão de vida ou até melhorar, mas ter qualidade de vida. Então, se você me disser qual foi a grande virada de chave,
foi em 2017, quando eu descobri o marketing digital, né? Tá. E naquela época você ainda era somente professora. Era só professora e empresária. Eu Certo. tinha... Já tinha as empresas Já de outros, tinha as de outros segmentos, empresas estava em outros diversificando ali. Já estava diversificando, porque eu sempre dizia que eu não queria ficar em sala de aula o tempo todo. Essa parte do empreendedorismo eu tenho desde pequena. Então, sempre eu queria empreender, sempre queria ser empresária, mas eu não queria ficar presa à sala de aula. Só que o mundo de concurso ele é muito atrativo. Uhum. A hora-aula é muito alta. Sim. As pessoas é que não têm noção. Por exemplo, tem professor de concurso que ganha R$1.000, R$2.000, R$3.000 a hora. Então, hoje em dia nem tanto, tá? Mas antigamente tinha muito esse mercado. Então, como ele era muito atrativo, é uma torneira que está aberta. Sim. Então, é difícil você começar uma empresa do zero se você já tem uma torneira e um dinheirão saindo ali. Então, é uma bolha que muita gente não conhece. As pessoas não têm noção. É engraçado você falar isso, porque na minha caminhada, dadas as devidas proporções, foi exatamente isso que aconteceu. Eu era coordenador pedagógico. Na verdade, eu fui professor também de sala de aula, mas em educação básica, professor de história. Aí me tornei coordenador, supervisor pedagógico, mas o que acontece? Eu trabalhava 12 horas por dia e o salário era o mesmo, não interessa. Né? Naquela época, há mais de 12 anos atrás, era mais ou menos, vou até abrir aqui, uns R$3.500, vamos dizer, que dava para a pessoa se manter ali razoavelmente bem, tranquilo. Só que eu entendi que, por mais que eu me tornasse um empresário, um funcionário daquela empresa de sucesso, eu ia continuar com 3.000, 4.000, talvez 5.000, 6.000, sei lá. E chega um momento que você olha e você diz assim, cara, isso aqui não, essa conta não fecha, né? E a gente tem possibilidades, oportunidades de ganhar se você tiver o seu próprio negócio. Foi quando eu comecei a ser picado por essa história da remuneração variável, de buscar a minha ganhar sempre foi mais, variável. né? E o que a gente... Só que limitado por uma questão de horas, né? E quando a gente... E uma das coisas que eu entendi mais recentemente, que eu costumo levar sempre nos meus treinamentos para os clientes, é que o que te distancia do grande sucesso é o pequeno sucesso. Porque você está no pequeno sucesso, você se acostuma, se acomoda com ele ali e esse conforto com esse pequeno sucesso te distancia do sucesso um pouco maior. Como é que você vê aí essa questão aí? Você, me parece que essa ambição move, né, a Giovana, mas fala um pouco sobre isso, Giovana. Quer me deixar doente? Eu não tenho desafio. Quer me deixar doente é rotina. Eu fui até servidora pública durante 8 anos. Então, se eu tiver ansiedade, se eu tiver qualquer problema emocional, é quando eu estou na zona de conforto. Eu preciso de desafios, né? E em 2016, 2017, eu estava justamente em uma zona de conforto. Estava ganhando muito bem, tinha as empresas, só que eu estava ao lado de pessoas que não tinham uma mentalidade igual. Isso a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Sim. Eu tive até um sócio que uma vez fez um comentário que ele disse: tá muito bem do jeito que eu tô ganhando, eu não preciso de mais nada na vida. Só que como empresário você não pode pensar assim, porque você não tem estabilidade. A sua empresa pode estar faturando muito bem hoje e o mês que vem não faturar nada. Ou a gente nunca viu a história de um empresário que diz assim, cara, o cara já teve muito dinheiro e de repente quebrou. Aí tem duas coisas. Ou ele se acomodou, ou ele gastava um dinheiro que não era dele. O dinheiro que faturava, ele terminava queimando, né? Então, a zona de conforto é o pior inimigo do sucesso de qualquer pessoa. E durante algum tempo eu achava que isso era errado. Eu me crucificava e eu dizia, não é possível que eu tenha que estar o tempo todo com esse desconforto. Até que eu assisti uma palestra e a pessoa disse, o empresário tem que ser um eterno incomodado. Ou seja, não é para você estar insatisfeito. Eu sou muito satisfeita com a minha vida. Mas você tem que estar incomodado. Sempre pensar em como evoluir. Você tem que ter vergonha. Eu tenho até essa filosofia na minha vida. Você tem que ter vergonha do que e como você fazia há 2 anos. Se você não tiver vergonha de como você fazia, é porque você não está evoluindo. É tipo assim, analise o teu primeiro podcast. Analise a tua primeira gravação. Se você não tiver vergonha, você diz, como é que eu pude perguntar isso? Como é que eu pude gravar assim? Perfeito. É porque você não está evoluindo. Então, a gente tem que ter essa eterna tá incomodado. Então, quando eu assisto uma aula minha há 2 anos, quando eu assisto uma aula minha há 4 anos, eu digo, opa, estou melhorando. Como é que eu gravei com esse cabelo? Como é que eu gravei com essa maquiagem? Como é que eu gravei com essa camisa? Perfeito. São esses pequenos detalhes. Significa que a gente está em constante evolução. Tem um caso de um cliente que me pediu um treinamento que é um caso maravilhoso esse, que é o Daniel. Forte abraço para o Daniel. O Daniel, ele me pediu um treinamento em 2023, e aí ele disse,
rapaz, eu queria contratar um treinamento seu. E aí eu disse, não, tranquilo, eu expliquei como é que funciona, a gente marca uma reunião de diagnóstico, nessa reunião a gente entende quais são as suas demandas e a gente monta o teu projeto. E aí quando eu disse para ele disse, não, eu sei qual é o treinamento que eu quero o mesmo treinamento que você deu em 2021. Aí eu disse, quem tá falando? Aí disse, não, quem tá falando aqui, você não vai saber quem é o Daniel, eu sou hoje gestor de uma empresa tal, sendo que em 2021 você me deu um treinamento e eu era vendedor. E tudo que você disse para eu fazer naquela época eu fiz, e hoje eu tô vivendo aquilo que eu queria viver naquela época. Olha. Então eu queria que você dissesse para minha equipe a mesma coisa que você disse para mim 2 anos atrás. E eu achei sensacional, mas eu não tinha mais aquele treinamento. E eu disse para ele, eu disse, amigo, muito bacana, mas esse treinamento eu não consigo mais. A gente vai ter que montar um outro aqui para a gente poder ajustar, porque é exatamente isso. Aquele treinamento de 2 anos atrás, ele foi melhorado várias vezes ao longo do tempo. E ter essa... Eu não digo nem ter a vergonha. A vergonha eu tenho, na verdade, quando eu olho no Instagram, né? Que hoje são... Eu olhei esses dias, isso estava vendo, tinha batido mais de 1.500 publicações e era essa. Eu disse, eu baixei. Quando eu vi, assim, gente, sabe quando você tá... Eu vou fazer do meu perfil os experimentos do Canva, né? É isso mesmo. A minha primeira postagem no Instagram era de lado, porque eu não sabia colocar de frente, tá? Eu já tenho umas 7.000 publicações, era de lado. Eu não sabia. E eu disse no vídeo, disse, o pessoal tá colocando de lado porque eu não sei colocar de frente. Tá? Isso foi em 2017, quando eu comecei com o meu Instagram. Giovanni, você voltou para 2017, eu queria falar sobre esse movimento. Me fala como é que se deu os bastidores dessa sua virada do físico para o digital. Quando você tomou uma decisão, você disse assim, rapaz, eu preciso me posicionar, e vender os meus cursos no digital. Eu já sabia que eu não queria aquela vida. Sim. Eu me lembro até um dia que eu cheguei 11 horas da noite em casa e o meu esposo estava me esperando e eu disse, eu não sei como, mas eu vou sair disso aqui. Eu ainda não sabia como. Isso foi em 2015, 2016. Aí em 2017 eu estava em Brasília, foi quando eu comecei a descobrir sobre o marketing digital. Aí eu disse, é aqui onde eu vou. Só que eu já gravava aulas. Eu trabalhava para os outros desde 2008, gravando meus vídeos. Antigamente se vendia DVDs, CDs, tá? Das aulas. Então eu já fazia isso. Só que não se tinha a ideia de você poder montar seu próprio estúdio. Antigamente, em 2012, para você montar seu estúdio, você tinha que gastar 50, 60 mil naquela época. 50, 60 mil naquela época. Hoje em dia você compra uma câmera muito mais barata, né? Então hoje você monta um estúdio mais fácil. Antigamente não existiam plataformas para você hospedar as suas aulas. Não existiam as páginas de vendas e esse montão de empresas que oferecem serviços de checkout, de lançamento, de tráfego. Não existia isso. Então eu não sabia como fazer. E aí em 2017 eu disse, não, eu preciso escalar. E aí a primeira coisa que eu fiz foi gravei um curso completo com aulas neutras, sem farda nenhuma. E eu comecei a oferecer para vários cursinhos, sendo dono de presencial, tá? Mesmo sendo dono de presencial, eu disse, não, eu preciso vender para o Brasil. Sim. E aí eu comecei a vender as minhas aulas para vários cursinhos. Eu já tinha um livro publicado desde 2012, né? Tinha vários coautores, então já tinha um nome no mercado. Já palestrava para o Conselho Federal. Aí eu ligava para o cursinho. E eu dizia, é o seguinte, eu tenho 30 horas aqui de administração geral para concurso, são aulas neutras que você vai poder utilizar para o seu curso. Eu estou vendendo por tantos reais a hora, você quer? Eles querem. E aí eu comecei a vender para todos os cursinhos que você imaginar na face da terra, eu já vendi minhas aulas. E aí quando você soma essa hora-aula por 10, 15 cursinhos, a hora-aula ficava gigantesca. Então começou a entrar muito dinheiro. Eu disse, é aqui onde eu vou escalar. É aqui onde eu vou escalar. E depois que eu fiquei conhecida a nível de Brasil, eu disse, agora está na hora de eu vender o meu. Porque o pessoal já estava me conhecendo. Então, quando eles já assistem tua aula e gostam da tua didática, eles vêm atrás de você nas redes sociais. Perfeito. Então, eles começam a comprar de você. Você começou a construir uma audiência através dessa venda para os outros cursinhos online, tá? Então, mesmo sendo dona do meu presencial, eu vendia minhas aulas para outros cursinhos online. Gente, vocês conseguiram pegar isso daí? Você que está acompanhando aí o podcast, que está com papel e caneta, você que está treinando aí na academia, pega o seu bloco de notas aí, não perde essa sacada. Porque você transformou, você pegou os seus concorrentes e você transformou eles em parceiros de negócio. E tu quer saber o que é pior? Eu até hoje nunca pedi para tirarem uma aula minha. Eu até hoje, nenhum deles, eu liguei e disse, ei, tira a minha aula.
quem quiser tá usando. Tem um cursinho em Porto Alegre, que eu vendi a minha aula para eles em 2015. Estamos em 2025. Eles ainda usam a minha aula. E eu não peço para tirar. Porque o aluno assiste a aula, gosta, me procura nas redes sociais. E aí, quando ele vê que Quer passaram... aprofundar. Não, e outra coisa, passaram-se 10 anos, a cara da bebê tá diferente. Aí ele diz, epa, aquela aula tá desatualizada. Aí ele vem e compra o meu curso. Então eu não peço para tirar. Esse negócio de direito e imagem, isso é besteira, tá? Pirataria, quando eu escrevi o meu primeiro livro em 2012, Giovana, mas pirataria, eu disse, cara, esquece. Se você concentrar sua energia porque estão roubando a tua ideia, porque estão escaneando o teu livro, tu tá perdendo a oportunidade de ser conhecido. Então, eu já assinei o meu livro xerocado, sem problema nenhum. Tá? O cara trouxe o livro xerocado para você assinar. O meu livro ele era vendido na Amazon escaneado. Tá? O cara escaneou e vendia o livro por R$20. E eu deixava. Eu nunca denunciei. Porque isso viraliza. A partir do momento que todo mundo começa a comprar teu livro a R$20, mas ele custa 120, ele começa a viralizar. E aquele aluno que gosta vem atrás de você depois. Perfeito. Então, você consegue viralizar de graça. Mas eles estão usando tua imagem. Sim, mas se eu não viralizasse, será que eu seria conhecida do jeito que eu sou hoje? Sim. Tá? Então, às vezes o empresário fica preocupado com pequenos detalhes. Eu conheço pessoas que deixaram de escrever livros com medo do livro ser pirateado. Imagina a grande oportunidade que essas pessoas estão perdendo. Com certeza. Tá? Não tem lógica nenhuma. Sem dúvida. Deixam de gravar aulas com medo de ser pirateado. Aí é loucura, né? É. Aí é loucura. E, Giovana, eu queria fazer uma breve janela aqui e perguntar para você sobre a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa olha para a Giovana, porque a Giovana realizou muitas coisas de lá para cá. E aí a pessoa não diz assim, meu Deus, mas essa mulher deve ser uma super heroína, né? Deve ter aí algumas coisas que ela faz que ninguém faz. O dia dela deve ter 30 horas. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que funciona essa rotina da Giovana extra trabalho. Tá. Fora do dia, que horas a Giovana acorda? Minuto Globo Repórter. Tá. O que fazem, o que comem, como é que funciona essa rotina antes da Giovana começar a trabalhar e após o trabalho dela? Tem uma rotina de entrada, uma rotina de saída? Tem. Primeiro assim, eu não perco energia com aquilo que não me ajuda a alcançar meus objetivos. Tá? Eu não perco o meu tempo. Então, se você disser assim, Giovana, como é que funciona o teu dia? Geralmente eu acordo 4h40, 5h30 eu estou na academia. Mas é porque eu entrei no mundo fitness já há 2 anos, o mosquitinho da academia me beliscou, né? Só que eu sou investidora de academia há mais de 15 anos, né? Pagava mensalidade, mas não ia, né? Até o momento que eu fui me rematricular e dizia, matriculada desde tal ano. Eu disse, meu Deus, que vergonha, e eu ainda não sou saradinha. Eu ainda não tô sarada, tá errado isso. Aí virou a chave. Então, 5h30 eu tô na academia, né? De 5h30 às 7h, mais ou menos. Aí eu vou pra casa, tomo café da manhã com meu esposo, tomo banho, chego no escritório 8h30, 9h, né? E aí eu foco 100% no trabalho. Eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar enrolando, conversando besteira, olhando no Instagram, ou ficar perdendo tempo. Meio-dia eu vou para casa, almoço, descanso um pouquinho, 2 horas eu volto pro escritório. De 2 às 5. Aí você diz, Giovana, tu trabalha 6 horas por dia? Eu trabalho de 6 a 7 horas por dia. Hoje o meu trabalho permite isso. A não ser que eu tenha um lançamento, eu tenho uma sessão de mentoria, que aí eu faço de noite. Tá? Mas geralmente eu trabalho de 6 a 7 horas por dia, mas bem intenso. Hoje eu consigo fazer isso por causa do online. Eu não dependo mais da minha hora, eu não dependo mais da minha presença. Eu posso viajar 20 dias e a empresa continua faturando tudo igual. Inclusive, quando eu viajo, eu já deixo todas as aulas gravadas, lançamento. As minhas próximas férias agora, eu vou ficar 20 dias viajando. Eu vou deixar todo o lançamento gravado. Todo o lançamento vai estar gravado. Então, o meu dia é muito produtivo, né? E eu procuro otimizar isso. Sim. Agora, a Giovana foca nisso. A Giovana foca na família, foca no trabalho e foca nela. São as 3 coisas que a Giovana faz. A Giovana não fica perdendo com coisas paralelas, não. Giovana, hoje você lidera um time de mais ou menos quantas pessoas? São mais ou menos 30 funcionários e como 35 professores. 30 funcionários mais 30 professores. Mais 35 professores, é isso? Então dariam 65 pessoas no total do time. Hoje, dessa força de trabalho, quantos são direcionados para marketing e vendas? A maioria da equipe. A maioria. A gente tem um setor pedagógico de 4, 5 pessoas e o resto é marketing e vendas. Marketing e vendas. A gente Ou seja, desses 30 aqui, venda. mais ou menos 25... Mais ou menos 25. Vai estar voltado A gente respira a venda. A gente tem indicadores, a gente analisa. Se você me perguntar assim, Giovana, quanto é que tu faturou em 2021?
no dia 18 de fevereiro de 2021, eu tenho esse dado para você. Então, a gente tem tudo controlado, a gente sabe quanto é que a gente investe em tráfego, a gente sabe quanto é que a gente fatura diariamente. A nossa esteira de produtos hoje, a gente tem em torno de 400 produtos, né? 400 cursos. A gente tem venda de mais ou menos diárias de 30 a 50 produtos por dia. Então, essa esteira permite que a gente tenha um bom faturamento. Mas o nosso principal segredo é o acompanhamento e controle. A gente tem metas bem definidas, toda a nossa equipe ganha por comissão, tá? De venda. Os nossos números são transparentes para os funcionários sabem quanto é que a gente fatura, eles sabem as nossas metas mensais, as nossas metas anuais, e essa transparência, essa gestão e a construção da cultura permite a gente ter resultado. Perfeito. E vamos ingressar dentro desse setor aí de marketing e vendas, porque a pessoa olha e pensa assim, não, eu vou, se tiver alguém do ramo da educação aqui, eu vou começar a gravar minhas aulas, vou subir numa plataforma e a mágica vai acontecer. De jeito nenhum. E a gente sabe que dentro da estrutura do marketing, assim, existem algumas estratégias distintas, né? Tem os perpétuos, tem os lançamentos que você pega uma demanda reprimida e alavanca um resultado ali dentro de um curto intervalo de tempo. Tem várias possibilidades de caminho para você seguir. E no meio disso tudo tem estratégia de tráfego, tem um monte de coisa. Então, venda WhatsApp. E aí, venda pelo WhatsApp. É muito forte. E o que você... vamos imaginar que tem um empresário nos ouvindo agora que ele é do segmento de educação e ele quer começar hoje. O que você diria para esse cara que quer começar hoje? Como é que ele começaria a trabalhar essa questão do marketing digital dele? Na verdade, eu acho que não só o empresário da educação. O seu produto pode não ser digital, mas você tem que estar no digital. Perfeito. Entendeu? Você pode ter um produto físico, você pode vender copo, mas tu tem que estar no digital. Um dia desse, um grande empresário disse assim, mas hoje o marketing digital, ele é besteira, todo mundo sabe fazer isso. Ei, meu amigo, antigamente a gente investia em outdoor, busdoor e panfleto. Hoje em dia você tem que investir em Instagram, Facebook, YouTube, você tem que estar nessa. Não é uma questão de ser besteira ou não. Então, a primeira coisa, se você quer começar a vender, é construir autoridade. A autoridade, na minha opinião, é uma das coisas mais desafiadoras. E o que seria autoridade? É ser conhecido no mercado. Você tem que construir essa autoridade. Então, fazer grandes parcerias, fazer outras participações, você mostrar, você falar, você se vender, é a primeira coisa. Se eu hoje, mesmo com meus seguidores, meus alunos, eu fizer um stories neste exato momento, estou vendendo um curso de administração, compre, eu não vendo nenhum. Tá? É totalmente aquilo. Isso é panfletagem. Panfletagem não funciona mais. Você tem que ter um funil, tem que estruturar a venda, tem que estudar sobre venda, tá? Hoje eu sou um especialista em venda. Eu até brinco, eu digo, eu vendo qualquer coisa na minha vida. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de deixar de ganhar dinheiro. A professora de Direito Administrativo... De administração. De administração agora... É vendedora. Eu sou vendedora, entendeu? Então, se você olhar na minha casa, eu tenho um escritório, a quantidade de cadernos que eu fui montando script de venda, assistindo script de venda, modelando para o meu mercado, um empresário, ele tem que se transformar em vendedor, tá? O empresário que disser assim, eu não gosto de venda. Eita, meu amigo, você está no rumo errado, tá? Então, você tem que se preocupar, assim, com a venda. A venda da sua imagem, a venda do que você vai, do produto, da missão, dos valores, porque você se vende tanto para os seus funcionários, como você se vende para os seus clientes, você vende para os seus fornecedores. Você tem que ter uma relação de ganha-ganha com todos eles. Então, ou você se torna um grande vendedor das suas ideias, até quando você está dando um treinamento, capacitando os seus funcionários, ou se ninguém vai comprar a tua ideia. Então, a Giovana se transformou em uma grande vendedora. Tá? Gente, pegaram essa daí? Bom, deixa só eu trazer aqui uma situação para vocês, porque você trouxe em 3, 5 minutos aqui um volume de informações absurdo. Mas, vamos lá, quando você estava falando da empresa, você disse assim, eu posso hoje pegar os meus dados de 2021 e eu tenho essa informação e eu consigo te acessar. Recentemente eu estive num cliente, e aí eu entendo que cada negócio vive o seu momento, e quando eles procuraram a minha empresa, eles estavam buscando a profissionalização. Mas eu pedi uma informação do comercial de 90 dias atrás, e o cara precisava... de muito tempo para poder conseguir aquela informação. Ou seja, para ele tomar uma decisão, essa decisão ela vai ser muito mais demorada, porque a informação não está clara, o dado não está claro. Então, primeira coisa que eu queria trazer para você é
quão claro dentro do teu negócio hoje estão as tuas informações, né? O quanto, na verdade, se você tem a informação, porque muitas vezes tem o dado está perdido dentro do sistema e tu não consegue transformar esse dado em informação para facilitar a tua tomada de decisão. A segunda coisa, quando você traz esse movimento de o empresário precisa se tornar um vendedor. Uma das coisas que a gente mais vê, eu atuo muito com prestadores de serviço, então arquitetos, pessoas da área da saúde, e esse segmento o que acontece, o cara passa muitas vezes 6 anos numa faculdade, um médico vai fazer ainda uma residência depois, ou mesmo um fisioterapeuta vai fazer uma especialização, o arquiteto vai decidir se vai ser de construção, interiores, o que é que ele vai fazer, mas quando tem tudo isso, o cara é um excelente técnico. E não é? E às vezes eu conversando com um arquiteto e ele fazendo, eu disse, faz o seguinte, faz de conta que eu sou um cliente e agora me vende aí um projeto. Como é que você me vender? Como é que seria essa reunião de construção do projeto? E o cara fazendo um monte de pergunta técnica. Eu disse, para tudo. Cadê a construção de conexão? O quarto das crianças, como é o nome da criança? Qual a idade do teu filho? Eu preciso entender um pouco, mas ele gosta de brincar, ele gosta mais de tecnologia, o que é que ele gosta? Porque isso vai direcionar como é que ele vai montar aquele projeto e eu construo uma conexão com a pessoa que está ali do outro lado. Então, se eu não tenho um mínimo de técnica, de entendimento do que é um rapport, de como eu vou fazer as perguntas certas para conduzir o negócio... Funil de vendas. Não vai fluir, cara. Não vai. E aí você não sabe por que tem arquiteto cobrando tantos reais no metro e tu tá cobrando ali ainda sofrendo, cobrando baratinho, brigando ali com a concorrência para fazer a coisa rodar. E sabe o que é interessante? O cara que cobra barato, ele critica de quem cobra caro, porque ele não sabe cobrar caro. Sim. Eu te digo isso porque eu vivi escutando esse tipo de comentário. Eu sempre fui uma professora cara, tá? Eu sempre fui uma professora cara, mesmo quando eu dava aula presencial. Eu entrava barato nos cursinhos e depois lá dentro eu mostrava o resultado, fazia o aluno depender de mim, o aluno me querer e eu trazia faturamento para a empresa. Porque eu sempre dizia assim, eu tenho que trazer dinheiro para a empresa. Se eu quero ganhar muito, eu tenho que trazer dinheiro. É assim que funciona. O mercado não é por oferta, o mercado não é por importância, ele é por oferta e demanda. Então eu tinha que trazer, quando eu trabalhava para os outros, um volume de dinheiro para a empresa, que a empresa me pagasse e ainda tinha lucro e precisasse de mim, né? Então, o que é que eu escutava muitas vezes de alguns professores? Mas é porque a Giovana. Mas é porque a Giovana. Sim, meu amigo, aprenda. Inclusive, eu já escutei dizendo assim, Giovana, tu tá uma vendedora. Eu disse, se você quiser, eu te ensino. Tá? Porque a partir do momento que você se vende, você consegue cobrar mais. E tem gente que acha bonito quando diz assim, cara, eu não uso nada de rede social. Todas as minhas indicações é boca a boca. Eu, no fundo, eu digo, esse cara tá perdendo a oportunidade de ser milionário. Porque se ele já vende bem no boca a boca, imagine se ele tivesse uma estratégia de marketing bem formada. Perfeito. Então tem gente que é muito bom técnico, mas não sabe se vender. E aí perdeu a oportunidade de ganhar muito dinheiro na vida. Porque as duas coisas, você tem que saber se vender, mas também tem que entregar. Sim, né? Perfeito. Também não é só vender. Eu conheço muita gente também que não tem sustentabilidade no mercado porque se vende muito bem, tá ali 2, 3 anos vendendo, mas não entrega. Aí também não dá certo. Eu ia deixar essa parte para depois, mas aí a gente vai falar sobre isso agora, então. Vamos lá. Você falou sobre a entrega. E eu queria saber, vamos lá, você falou um volume de vendas muito alto, de 30, 50 vendas todo dia. E cursos. Cursos. É mais do que isso. E quando você fala desses cursos, o cara que vai fazer um curso para concurso, que é o seu nicho, ele não vai ser uma matéria, só que ele vai comprar. Então, na verdade, ele compra vários pacotes ali, dependendo do concurso que ele vai prestar. E o que eu queria saber de você é, hoje, quais são as estratégias que você usa para reter esse cliente? Tá. Quando no mercado o produto é commodity, que é o nosso caso, tá? Se você parar para pensar, quantos professores de administração bons existem no mercado? Um monte. Sim. Quantos professores de português, direito constitucional? Então, cursinhos preparatórios para concursos, temos um monte. Então, o nosso produto é commodity. Quando o teu produto é commodity, a diferença vai ser nas emoções. O que é que o cliente sente ao consumir o teu produto ou serviço? Qual é a experiência dele? Então, a gente não dá aula só de administração. A gente fala sobre técnica de estudos, a gente fala sobre motivação, a gente puxa a orelha da galera, porque tem gente que tem cara de pau e dizer que tem preguiça de estudar. A gente vai lá e pá,
puxa a orelha. Então, a gente, na verdade, a gente entrega muito mais do que aula. Eu não dou aula de administração. A administração, você bota no YouTube, você vai ter uma série de aulas. A gente também trabalha com a parte motivacional, com a parte de técnica de estudos, técnicas de memorização, inclusive com a parte de inteligência emocional. É aí onde vem uma série de conhecimentos e cursos que a gente fez durante todo esse processo, que eu estudo bastante, tá? Por ano, eu faço pelo menos 3 a 4 viagens para poder me capacitar, né? Antigamente eu precisava muito ir para São Paulo. Hoje em dia já existem boas empresas aqui, isso aí é até bom. Sim. Né? Mas eu viajava muito para São Paulo. O ano passado eu viajei 3 vezes para capacitações. E a gente entrega muito mais do que apenas aula. Então o aluno, ao consumir nosso produto, ele fica tranquilo. Reduz aquela incerteza, será que vai dar certo? Ele aprende a estudar, ele começa a ter resultados, ele começa a perceber que quando ele começou a estudar com a gente, ele acertava tantas questões, hoje ele está acertando tantas. Então a gente tem muito índice de recompra, porque também é muito comum a pessoa ter que estudar 1 vez, 2, 3, 4 vezes para poder aprovar. Porque na primeira vez é uma experiência. Então a gente tem alunos, por exemplo, que compram 7 cursos. Às vezes ele aprova no primeiro para ganhar R$3.000. Aí ele compra o segundo para ganhar 7.000. Ele aprova no terceiro, por exemplo, a gente teve uma aluna agora que aprovou no CEPLAG em terceiro lugar para ganhar 19.000. Então, ela comprou da gente 6 cursos, para você ter noção. Então, a gente tem muita recompra também. Perfeito, muito bom. Como é que você vê hoje, o Giovana, esse cenário, tá certo, de marketing digital, onde tem muita gente criticando vendedor de curso, né? Porque você só vê como se o vender curso fosse a coisa mais fácil do mundo, né? E segundo, essa visão que o pessoal tem de que está saturado. Em 2017, quando eu comecei e falava de marketing digital, eu estava parecendo uma pastora, tá? Sim. Sabe aquela pessoa que fica pregando? Eu falei assim, pessoal, você tem que falar de marketing digital, você tem que fazer marketing digital. E naquela época, as coisas que eu mais escutava dos meus colegas de trabalho, isso não funciona. Às vezes, quando a pessoa tem medo do novo, ela prefere se fechar. E eu sempre digo, sempre quando aparecer alguma coisa nova, você não precisa aceitar, mas você também não precisa negar. Você pode se questionar, será? Né? Então, muita gente dizia, isso não funciona, isso é mentira da Giovana, que não sei o que não sei o quanto. Aí eu comecei a vender, comecei a ganhar dinheiro com isso, tá? Os cursinhos presenciais, inclusive o cursinho que eu era sócia, quebrou, né? Então, começaram a fechar. Aí eles começaram a perceber, opa, é tendência. Dá vontade de dizer, meu amigo, não é tendência, já é passado, é presente, e a gente está se reinventando, né? Então, quem fala que está saturado, se a gente parar para pensar, todos os mercados sempre tem alguém que está na frente. Só que você pode fazer algo diferente. Sim. Tá? Tá saturado dependendo do que é que você está vendendo. E essa crítica vai muito mais por ignorância. Porque muitas vezes a pessoa tentou, não conseguiu e diz que não funciona. Mas ela tentou quantas vezes? Quanto foi que ela se capacitou? Quanto foi que ela investiu para poder se capacitar? Sim. Então, os meus colegas de trabalho que não conseguiram vender seus cursos online sozinhos, é porque os caras não estudaram. Vai lá no meu escritório para tu ver a quantidade de livros que eu estudei. Vai olhar a quantidade de dinheiro que eu já investi em cursos de marketing digital, em cursos de inteligência emocional, em cursos de técnica de estudos, em curso de lançamento. Hoje a gente usa uma série de estratégias de marketing digital. A gente não usa só a fórmula de lançamento, a gente não usa só a estratégia do WhatsApp. A gente usa uma série. Então, a diferença entre aquele que critica e aquele que faz é que aquele que critica não sabe porque não estudou, não se preparou. E eu vou ser sincera para você, Lucas. Eu sou cearense e me assustava, hoje em dia eu tô mais feliz, tá? Mas me assustava como um empresário cearense não queria aprender, não queria estudar. Eu me lembro que eu tive uma sociedade, eu acho que eu tenho um trauma dessa sociedade, tá? Que eu queria, a gente faturava muito, mas os custos da gente eram muito altos. E aí eu queria liberação do financeiro para pagar R$2.000 em um curso. Sim. Foi negado. Um curso de marketing digital para um funcionários que trabalhavam no dia. Como é? Foi negado. Enquanto a minha empresa, recém-existindo, a gente investiu 50 mil para levar 8 funcionários para um curso da Hotmart, de 3 dias de evento. A gente investiu 50 mil pau, tá? Isso sem contar de mais 100 mil reais no Mastermind do Black, dos segredos de audiência. A gente investe pesado em capacitação e tudo volta, Lucas, tá? E eu até hoje eu digo, como é que a pessoa me negou R$2.000 de um curso online e a gente faz isso direto para os funcionários, né? Então, eu percebo que está mudando um pouco, tá? Essa visão de muitos empresários. Talvez a minha bolha, a minha experiência foi negativa por isso, porque as pessoas não queriam investir. E se você não investe em conhecimento, vem a entropia, né?
A entropia é você envelhecer, entrar em desordem, ficar obsoleto. Então, para você poder crescer como empresa, você tem que alimentar essa empresa. Perfeito. De informação, de ideias, de treinamentos, input e capacitações. output, né? É input e output. Se você estiver só sugando, a sua empresa quebra. Perfeito. Tá? Esse ano agora a gente comprou um terreno e a gente vai construir uma estrutura. Por quê? A gente foi fazer um curso de capacitação em São Paulo, meu sócio e eu. A gente ficou 4 dias lá e a gente disse, meu Deus, que estrutura, a gente quer isso aqui. Tá? Porque mesmo que o nosso curso seja online, você precisa de um ambiente bacana para a tua equipe. Sim. Você precisa de um lugar para eles ficarem, isso. Então a gente comprou um terreno e a gente esse ano de 2025 a gente termina um ano com uma boa construção para a equipe, não é para receber cliente porque o nosso é online. Boa. Muito, muito, muito bom. Minha amiga, você falou sobre um movimento, quando você estava falando dos investimentos em capacitação que você faz, e eu achei muito bacana, porque muitas vezes as pessoas pensam que, principalmente quando a gente fala de vendas, que é só técnica. E aí você disse, eu investi em vários treinamentos de inteligência emocional, de enfim, comportamento, a gente tem mentalidade, você tem uma série de coisas que vão te fazer crescer além da técnica. Tem um conhecimento técnico? Ok, com certeza, é fundamental. E até na nossa metodologia de vendas, o cara que está lá na ponta, quando a gente leva lá um treinamento para a equipe, uma das coisas, antes da gente entrar na técnica, um funil, a construção do processo, quebra de objeções. Primeiro a gente começa com 2 coisas, mentalidade e comportamento. Se eu não trabalho mentalidade e comportamento, esse cara ter desejo de crescer, querer construir essa ambição, né? Ter metas ousadas, agressivas para ele. E se esse cara não tem a capacidade, pode ficar tranquilo. Você vai ter um funcionário que vai trabalhar contra. Lucas, tem gente que não quer ganhar dinheiro. E tá tudo certo. Imagina se todo mundo quisesse ganhar dinheiro. Então, mas você não pode colocar um cara para vender que não quer ganhar dinheiro. Perfeito. Você não pode colocar. Perfeito. Então, você tem que começar com essa parte de comportamento e atitude. E depois que a gente vai entender, e aí a gente fala de, aí sim, quais são os comportamentos que um bom vendedor precisa ter, né? Capacidade de resiliência, de empatia com o cliente, você construir, treinar o olhar desse cara para algumas outras coisas e não enxergar problema, não reclamar, a mentalidade do amor ao próximo, né? Quer dizer, essa aqui não deu certo, próximo. Então, se você não treina a cabeça desse cara para tudo isso, não vai adiantar você encher a cabeça desse cara de técnica, porque ele não vai ter resultado de longo prazo. E enquanto o empresário do outro lado vai achar no mercado o vendedor bom, e eu recebo no meu WhatsApp, no meu direct toda semana, ô Lucas, é porque eu tô precisando contratar, tu tem um vendedor bom? Vendedor bom não trabalha para os outros. Ele trabalha para ele mesmo. É a primeira coisa. Tá? A primeira coisa que vendedor bom, quem sabe ganhar dinheiro não fica trabalhando o tempo todo para os outros. Ele pode trabalhar para os outros, prestar serviço, mas ele não vai ficar como um cara fixo, a não ser que você esteja pagando muito bem para ele. Perfeito. Né? Tem 2 coisas aí. O empresário tem que ser vendedor, porque ele vai dar o exemplo. Tá? Não é necessariamente que ele vai atender o cliente pessoalmente. Sim. Mas ele tem que ali vendendo a ideia para os seus funcionários. Então, ele vai ter que ser o vendedor. E segundo, uma coisa que eu aprendi. A equipe que faz você faturar 2 milhões não é a equipe que vai fazer você faturar 10. E não é a equipe que vai fazer você faturar 50 e 100 milhões. Perfeito. Então, algumas pessoas elas vão evoluindo com a empresa, mas existem pessoas que não. Então, você vai ter que saber qual é o momento correto de desligá-las. Tá? Você não pode ficar se apaixonando por aquele funcionário, por isso, aquilo, outro. Não. A gente tem alguns funcionários que estão com a gente desde o começo, tá? E esses a gente pretende ficar muitos anos. Mas tem alguns que chega um momento que a empresa fica muito maior do que ele. E aí ele não consegue acompanhar. Perfeito. E existem 3 maneiras de desenvolver competências. Ou você treina alguém que tem capacidade de, aí você tem que analisar o perfil comportamental. Ou você contrata alguém de fora, ou você faz parceria com alguém. E hoje existem muitas empresas que oferecem soluções, né? Perfeito. Hoje nenhuma empresa está sozinha, tá? Hoje a gente tem várias empresas. Hoje as estruturas das empresas são estruturas em redes, flexíveis. Então a gente fecha uma parceria com uma empresa durante 2, 3 meses, tá? Para ela oferecer um serviço para a gente. Ou fecha uma parceria com outra empresa. Então a gente tem empresa para a parte do meio marketing, a gente tem empresa para a parte do serviço de WhatsApp, a gente tem empresa para a parte de RH, para a parte contábil. Nosso contador, por exemplo, ele está em Belo Horizonte. Tá? A gente agora acabou de fechar contrato com uma Headhunter, a gente contrata... Então, é constantemente você fazendo parcerias com outras empresas. E aí, essas parcerias podem ser temporárias ou não.
dependendo do resultado. Então, o desenvolvimento de competências tem que você perceber que para que a empresa possa crescer, você precisa alimentá-la. E uma das coisas que eu vejo muito é a galera torrando um dinheiro que não é deles. Toda vez que alguém diz assim, o fulano tinha muito dinheiro e quebrou, e esse muito dinheiro há 2 anos, esse dinheiro não era dele. Ele pegou o dinheiro do faturamento. Muito empresário não sabe seu lucro líquido. Perfeito. Ele não sabe quanto é que fica para ele e quanto é que ele deve retroalimentar a empresa. Então, são aqueles empresários que duram 2, 3 anos. Aí depois não entendem por que quebram. Primeira coisa que fazem é comprar um carrão. Primeira coisa que começa a gastar, a ostentar, a gente vê logo isso, né? Sim. Quando, na verdade, seria a última coisa. Uma das coisas que eu tenho muito orgulho de dizer, que em 2019, quando eu tomei a decisão de começar do zero, que eu vendi as 3 empresas que eu tinha, fiquei com esse dinheiro guardado e dei 5 passos para trás. Eu tinha 3 empregadas domésticas, fiquei com uma. Eu fui cortando vários luxos. Eu tinha personal trainer, cortei personal trainer. Eu fui andando para trás. Eles vão reduzir custo. Não mudei de casa, nada disso. Nem tirei menino de escola. Isso não. Cortei alguns luxos, tá? Sim. Eu não ia mais ao supermercado. Comecei a ir pro supermercado. Tá? Coisinhas assim. Em 6 meses voltou tudo de novo. Mas esse pé no chão tem que ter. Às vezes você tem que dizer assim, ok, se eu vou começar uma empresa do zero, o que é que eu preciso economizar? O que é que eu posso cortar? Porque dinheiro traz conforto. E existem confortos que você pode reduzir custo quando necessário. Perfeito. Em 6 meses depois a gente recuperou. Mas você precisa ter esse pé no chão, sabe? O dinheiro quer ser o dinheiro que é da empresa. Ótimo. Senão você vai ter uma empresa temporária. E aí sim, gente. Rapaz, se esse episódio estiver fazendo sentido para você e você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve no nosso canal no YouTube. Se você está nos assistindo pelo Spotify, já avalia lá com 5 estrelas que você vai estar nos ajudando a fazer essa mensagem, como mensagens incríveis como essa da Giovana, chegar a muito mais gente. Então já compartilha esse podcast com aquela pessoa que você quer ver crescer. Eu tenho certeza que até aqui você teve muitos insights e deixa o teu like, deixa a tua curtida aí no nosso episódio, enquanto a gente vai partir aqui para a nossa reta final. Giovana, de antemão, só pancada, tiro porrada e bomba, viu, meu amigo? Se você não sair daqui desse episódio com muitos insights, eu não sei mais o que está faltando para você tomar algumas decisões no seu negócio, não. Mas, Giovana, momento Marília Gabriela aqui, a gente vai fazer algumas perguntas, eu queria que você respondesse, né, de bate-pronto, aquilo que é a primeira coisa que vier na sua cabeça, mas que palavra para você define sucesso? Resiliência. Boa. Empreender no Brasil é? É desafiador. Para dizer uma palavra bem boa, né? Bem leve, né? É desafiador, mas entre as opções, entre trabalhar para os outros ou ser servidor público, eu prefiro empreender. Boa. Um mentor para você, ou mentora? Meu pai. Seu pai? Meu pai. Maior lição que ele lhe deu? Ser empoderada. Boa. Saber meu espaço. Um livro que todo empreendedor precisa ler? Cara, eu nunca sou de um livro, tá? Eu sou de passagens, tá? Mas, por exemplo, eu gosto muito do 1000 ao Milhão, tá? Mas eu acredito que eu não tenho nenhum livro que eu sou apaixonada. Eu gosto de vários. Eu vou anotando que cada um. Eu aproveito tudo que aparece na minha frente. E tem alguma passagem de livro que lhe marcou? Não se apaixone pela empresa, se apaixone pelo empreendedorismo. Eu repito essa frase direto. Agora, se me perguntar de qual livro eu li, eu não lembro. Boa. O melhor conselho que você recebeu? Independência. Seja independente. Dinheiro para Giovana é? Dinheiro traz todo o conforto e tudo aquilo que eu desejo. Família. Minha base toda. O que é que tira o chão da Giovana? Não ter saúde e não ter a minha família por perto. Muito bom, Giovana. Sensacional. Minha amiga, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados e que eu queria fazer para você agora, que é se você tivesse 1 minuto para deixar um recado, uma mensagem para todas as pessoas do mundo, se você soubesse que isso ia chegar no celular, né, um story que todo mundo ia ver, que mensagem você deixaria? Dinheiro nunca pode ser objetivo. Ele é consequência de um bom trabalho. E quando você consegue impactar a vida das pessoas e você consegue ajudá-las e não medir esforço, todos os meus 50 mil alunos têm acesso ao meu número de WhatsApp.
tá? E eu tiro dúvida de todos os meus alunos. Então, significa que eu não meço esforço. Quando você foca nos resultados, você tem um propósito maior. Eu vejo muitas pessoas colocando como prioridade sempre o eu. O eu, o eu. Quando você começa a colocar o outro, e não precisa ser as pessoas relacionadas diretamente a você, quando você começa a colocar o outro, o resultado vem. Então, dinheiro é consequência de um bom trabalho. A gente veio para esse mundo para ajudar a tornar a sociedade um lugar muito melhor. E o meu propósito é isso. É ajudar cada vez mais pessoas a não desistirem dos seus sonhos, contribuir. E eu sei que tudo vem 10 mil vezes mais. Mas a Giovana não é prioridade. Primeiro são os outros. Sensacional. Gente, essa é Giovana Carranza. Lucas, eu vou precisar fazer um corte. Vou precisar fazer um corte, porque eu preciso pegar o presente dela. O cara trouxe a garrafa, o Paulo trouxe a caixa, mas eu preciso abrir. O corte tá com quanto, hein? Tu viu aí, não? 44, eu acho, né? 44, 45. Bota aí pra não perder. Tem que me recuperar, que eu tava baixando o sangue, veio aqui pra cabeça, tá todo vermelho. Ai, minha amiga, peraí. Aqui é sal. Pode abrir, viu? É pra abrir, na verdade. Tá certo. Tá. Vamos voltar? Podemos? Meus amigos, essa é a Giovana Carranza. E aí, você curtiu também? Que eu adorei o episódio, Giovana. Parabéns. Obrigada. Parabéns por tudo que você vem construindo, pelo impacto que você vem causando na vida transformando a vida de tantos alunos que desejam, né, realizar esse sonho que é aqui no Brasil, a questão do concurso público, de ter aí um sustento, uma previsibilidade aí para suas famílias e impactando não só esse pessoal, mas a vida das mais de 60 famílias que hoje lidam diretamente com o seu negócio, que eu costumo dizer que é o melhor programa social do Brasil, é você empreender, porque você impacta e muda a vida das pessoas através de emprego, né, de criar essa responsabilidade. E eu queria deixar essa lembrança para você do AI-Sim Podcast, que representa muito do que a gente realmente acredita desde o momento que eu lhe fiz o convite para você estar aqui. Ah, obrigada, obrigada. Olha só, amei, viu? E em relação à educação sobre concurso, eu acho que vai muito mais além do que a pessoa procurar sua estabilidade. Eu acho que o mundo não é meritocrático. É mentira dizer que todo mundo tem 24 horas por dia. Tem gente que não tem 24 horas por dia porque perde de 4 horas de deslocamento. Perfeito. Às vezes a gente não tem consciência da desigualdade social que existe no nosso Brasil. E muitas vezes, por não ter consciência, a gente faz comentários que muitas vezes a gente não consegue ver a realidade do outro. Eu tenho alunos que têm que pegar a internet do vizinho porque não conseguem assistir videoaulas, que pegam muitas vezes materiais gratuitos para poderem aprovar. E não é só ser o servidor público, às vezes é a única oportunidade que a pessoa tem, fazer um concurso para ganhar um salário mínimo. Há muito equívoco achar que servidor público ganha muito dinheiro. Essa é a minoria dos cargos. A maioria dos cargos paga um pouco. Sim. Tá? E é a única oportunidade de emprego daquela comunidade, daquela cidade. A gente mora em capital, que é totalmente diferente de realidade do interior. Então, a educação é o melhor meio para você sair daquela sua situação e ir para outra situação. Boa. Né? Então, é muito mais do que ser estável. Muito bem. Show de bola. Isso aí, gente. Giovana Carranza para vocês. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com os teus amigos, compartilha com as pessoas que você quer ver crescendo também, que você teve algum insight, né? Cita qual é o insight que você quer que essa pessoa tenha e manda para ela, que eu tenho certeza que ela vai assistir e vai curtir muito esse episódio, tá bom? Giovana, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais? Tem @giovana.carranza, né? Que aí é o meu perfil, e tem do Carranza Cursos, que é @carranza.cursos. Boa. Gente, eu sou Lucas Vieira, você me encontra nas redes sociais com @lucasvieira2p e a gente tem o nosso canal de cortes no YouTube, que é o @AI-Sim_podcast, e a gente também tá no YouTube, no Spotify com o AI-Sim Podcast, basta você procurar que vai ser a primeira
o primeiro resultado que você vai encontrar. Esse episódio teve o patrocínio da Golden Cloud Technology, da 2P Treinamentos e o apoio da HubX Studio, que levou até você toda essa qualidade de som e imagem. Toda terça a gente tem um episódio novo aqui. Se você quer crescer, fica com a gente. Vamos pra cima. Aí sim, podcast.